Eu sou Paula Esteves, sou empreendedora, mentora de negócios, mas, acima de tudo, empresária como vocês. Sempre tive o sonho também de empreender, me considerava uma pessoa fora da caixinha, porque eu ainda vim daquela geração que você tem que ser CLT, bater ponto e não sei o quê. Então, eu me sentia um pouco assustada e insuficiente em relação ao mundo. Foi quando eu tinha 27 anos, mais ou menos, eu era gerente de inteligência de mercado do Itaú, aconteceu a melhor coisa que podia acontecer na minha vida, né? Quando eu vi o meu diretor ser demitido por causa da fusão com o Unibanco, eu vi aquele cara que chamava Júlio Tabuasso, que viveu a vida inteira para aquilo, porque ele tinha 60 e o diretor do Unibanco tinha 30 e pouco, eles demitiram o Júlio Tabuasso, que era mais velho, né? Isso era uma regra. E aí eu vi aquele cara cheio de dinheiro, né, era diretor do Personalité todo, enfim, ser aposentado, ou seja, ele não teve o poder da escolha, tudo que ele criou ficou para o banco, ele tinha muito dinheiro, tinha, mas ele ia ter que começar a se reinventar do absoluto zero aos 60 anos de idade. Então eu pensei, bom, se eu vou ter que chegar lá e me reinventar, eu já vou começar agora, né? Porque quando eu chegar lá eu tô craque, né? Já me reinventei algumas vezes e aí foi aí que eu comecei a empreender. Mas eu sempre tive isso na minha veia, no meu DNA. Desde os meus 18 anos, eu abri empresa, tive empresa de publicidade, propaganda em porta de banheiro. Eu sempre fui uma empreendedora nata. Essa mentoria, gente, nasceu de uma enquete que eu fiz com vocês lá. Algumas pessoas que estão aqui participaram, outros são meus alunos do método, e que eu percebi que estavam um pouquinho estagnados na questão da evolução do curso. Por que eu fiz isso? Porque o questionário que eu mandei para vocês, os dois maiores motivos que empacam as pessoas de abrirem o seu próprio negócio é, primeiro, não saber o que abrir. E segundo, não saber por onde começar. Então, primeiro eu tenho que definir o que eu quero fazer, para depois saber que caminho eu vou trilhar. Aí eu acredito que empreendedorismo é diferente daquilo que as pessoas falam, que uns têm dom de empreender e outros não. Não, empreendedorismo, ele é aprendido, porque você precisa saber fazer o quê? Gestão. E você precisa potencializar essa gestão, sem querer romantizar, mas é verdade, através de algo que está dentro de você, porque senão tudo vira número, dificuldade você vai ter, vão tentar te puxar o tapete, vão te processar, vai acontecer. Então, é melhor que você faça isso com algo que você ama. Ah, Paula, então eu prefiro ficar quietinho lá no meu CLT, não sei o quê, porque é só problema? Não, não é só problema, tem muita realização nisso, inclusive a tua liberdade, a tua possibilidade de escolha. Quando você escolhe algo, isso é um poder muito grande que você tem de decisão da sua vida. Você não terceiriza para ninguém isso, é mais cômodo, porque você se acomoda numa situação onde você está completamente desconfortável, mas está confortável porque já é uma zona conhecida. Então, dar esse empurrão é a coisa mais difícil de você fazer, mas é a melhor coisa que você pode fazer por você. Só que aí você entra numa seara do tipo, por que é tão difícil começar um negócio, né? Quantas vezes eu já vi e vejo pessoas procrastinando, né, a abertura de um negócio, deixando o seu sonho para trás, batendo ponto no trabalho que suga a tua alma para colocar dinheiro no bolso do outro. Você faz isso pelos dois motivos que eu falei no início. Você não sabe no que é empreender e você não sabe por onde começar. A primeira coisa que você tem que descobrir é no que você vai empreender. E empreender, propósito, sonho e meta, está tudo conectado. Quando eu quero empreender, eu vou empreender para quê? Para realizar algum sonho. Para eu realizar esse sonho, eu tenho que construir um plano. E esse plano é feito de metas. Porque senão eu fico naquele conjunto de sonhos utópicos, onde eu vou colocar assim, quanto eu quero colocar no meu bolso, e em quanto tempo eu quero colocar esse dinheiro no meu bolso? Para fazer o quê? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero viajar para fora. Quanto custa esse seu sonho? Então, empreender não é só, vou empreender porque eu tenho que empreender. Você tem que saber o que você quer fazer com aquilo, por que você está realizando aquilo. Então, hoje a gente vai descobrir aonde está aquilo que você procura
para começar esse negócio que vai mudar a sua vida. Vamos tentar entender se faz sentido ainda o que você está fazendo, onde está o ponto de reinvenção do seu negócio. E para isso a gente primeiro precisa ir aprender, entender o que é empreender. Empreender é o ato de você colocar, botar mão na massa e executar, colocar em prática algo que você quer colocar para fora. Você tem que executar, é proatividade, é execução, é uma ação. E propósito, o que é o propósito? Tem a ver com a transformação que você veio gerar no mundo. E por que ele é tão importante? Porque foi o que eu falei para vocês, gente, na minha vida de empreendedora, que eu tenho mais de 20 anos empreendendo, se você tem que empreender, você tem que ter um propósito muito forte, porque a vida, ela vai tentar te dissuadir de todas as maneiras. Então, como Nietzsche sempre fala, se você tem um porquê claro, o como ele se torna irrelevante. Ou seja, como eu posso transportar isso para cá? Se eu sei o porquê eu estou abrindo uma empresa, ou seja, qual transformação eu vou gerar na vida das pessoas, impactar no universo, claro, dando renda para mim e realizando o meu sonho, o como eu vou fazer isso dentro da minha base de valores é irrelevante. Por isso que o empreendedor, ele quebra e volta, quebra e volta, quebra e volta, porque ele tem um objetivo, ele tenta, não conseguiu, ele tenta de outra forma. Por isso que é muito importante errar rápido, testar numa pequena esfera para você analisar, compilar dados. E é bastante isso que eu procurei colocar no método, para você conseguir errar menos. E por isso que é muito importante um plano de negócios, porque você tem ali as possibilidades, você desenha, você tem em mãos o negócio que você vai abrir. Então, os seus riscos de erro são muito menores e são calculados. Quando você empreende de peito aberto, você vai pagar muito mais caro. Quando você tem um propósito, basicamente tudo fica irrelevante, porque o que importa é aquilo que você se propôs a fazer. Então, por isso que é muito importante saber o porquê você está fazendo esse negócio e não outra coisa. Aí você me pergunta assim, eu tenho até um propósito, mas só que assim, outras coisas tentam te derrubar, como por exemplo, tem uma parábola da vaquinha, não sei se vocês conhecem. Então, gente, é o seguinte, tinha um mestre dos magos ali, lembra da caverna do dragão? Lá tinha um mago andando ali por meio de um campo, todo arborizado e tal, e ele encontrou uma fazenda com uma família bem isoladinha. E nessa fazendinha era o pai, a mãe, os filhinhos, eles tinham uma vaquinha mimosa, a galinhazinha Zelda, eu não sei o quê, lindo, um lugar verde, eles mesmos produziam aquilo que eles tinham que comer. Às vezes, quando eles precisavam de alguma coisa diferente, eles faziam um queijinho da vaquinha, iam lá no centro da cidade, longe, e trocavam por alguma coisa, lembra o escambo, a troca? E aí aquele mestre falou assim, nossa, vocês vivem assim? Ele mestre, a gente vive. E você não tem vontade de fazer algo diferente? Tenho, mas tá funcionando, né? Coisa tá indo, pelo menos eu pago aqui, né? Faço, tenho o que comer, meus filhinhos estão aqui, tenho uma casinha para morar, tá tudo certo. Aí o mestre foi embora e ele tinha um assistente, falou para o assistente: o assistente, faz favor para mim, vai ali, pega aquela vaquinha e arremessa ela do penhasco, por favor. E ela foi, o assistente olhou, mas o mestre é o único meio de subsistência dessa família. Confia em mim. Jogou a vaquinha do penhasco. E quando ele jogou essa vaquinha do penhasco, ele ficou mal. Poxa vida, eu posso ter acabado com a vida dessa família. E ele ficou com isso na cabeça por anos. E um dia ele falou, vou voltar lá, gente, eu tô muito arrependido. E ele voltou. Quando ele chegou, aquilo tinha se transformado numa mega fazenda. E tudo diferente. E aí ele falou, meu Deus do céu, compraram a terra. Tadinho, será que eles existem? E chegou lá, posso falar com o dono? E quando vem o dono, era o mesmo dono. E aí ele foi lá e falou, você me desculpa pelo que eu fiz. Ele falou, não, mestre, foi a melhor coisa que você fez. Porque a vaquinha, ela deixava a gente acomodado aqui nessa situação. E quando você empurrou ela, a gente teve que começar a plantar outras coisas e a vender na cidade, colocar galinha para produzir ovo e vender para poder comprar coisas que a gente não tinha. É bem fácil de entender essa história. Então, vamos lá. Eu gostaria muito que vocês escrevessem qual é a vaquinha que vocês precisam empurrar do penhasco para abrir o negócio de vocês ou para fazer esse negócio que vocês estão fazendo crescer mais. Essa vaquinha está na vida de todo mundo, viu? Inclusive na minha. Eu viro e mexo, tenho que arremessar uma vaquinha do penhasco.
Porque apesar dela ser boa para vocês, ela é ruim para vocês. A hora que você identifica essa vaca aí, literalmente uma vaca, você empurra ela do penhasco, você entende a necessidade de se livrar disso. Às vezes a gente tolera a vaquinha, entendeu? Muitas vezes, então tem que empurrar ela. Segundo vilão aí da sua, que te ajuda a procrastinar em relação a você entrar em contato com o seu propósito. Negatividade. Negatividade, Paula, é o amor negativo. Alguém já leu o meu livro aí? Tô vendo, vi metade só. Ah, então tá bom. Essa parte você não chegou ainda, Tito. Lá no Código do Empreendedor eu falo da negatividade. Remova a negatividade. O que é essa negatividade? É o amor negativo. O que é o amor negativo? Porque geralmente são pessoas que gostam da gente, que querem nos proteger, e para nos proteger, não nos encorajam a arriscar, porque tem medo que a gente quebre a cara. Pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser esposo, marido. O meu pai, querendo me proteger, ele me colocou muitas vezes embaixo do braço dele. Eu sou a única filha mulher. Então ele falava assim: você não precisa passar por isso. Eu fiz isso no Itaú, quando eu fui sair de lá, e foi bom no final, mas em vez de eu brigar, meu pai falou assim, porque eu tinha tomado um insulto ali meio grande, meu pai falou: você não precisa disso. E tudo que eu gostaria de ouvir naquele momento, né, quando você toma uma trancada ali na sua vida, tudo que você quer é alguém que fale: manda merda. A outra vez eu tive uma sócia que tentou me roubar, foi minha primeira clínica de estética. Ela era minha amiga, tentou me roubar com 40 dias de clínica. Para não brigar, meu pai, meu amigo, que é meu advogado também, falava: você não precisa disso. Aquilo me fez um mal, me corroeu por dentro. E eu devia ter brigado ali, por mim. Para querer me proteger, eles me afastaram de mim mesmo. Terceiro vilão que faz com que você não se conecte aí com seu propósito chama-se desculpa. É aquela coisa da vitimização, né? E geralmente qual que é a desculpa da pessoa que precisa empreender e não empreende? Vamos ver, quem que quer arriscar? Falta de dinheiro. Opa, maravilha! É bingo! Eu não tenho dinheiro, preciso pagar o gás, preciso pagar o boleto, preciso pagar a escola da minha filha. Coloca o pé que Deus coloca o chão, né? Mais ou menos isso. Se você ficar preso a essa desculpa, você nunca vai para frente. E aí tem uma coisa muito legal que eu gosto de falar nessa parte da desculpa, que é o quê? Dizem que a ausência do medo é loucura. Mas você sabe por que a maioria dos empresários bem-sucedidos vem de uma classe social mais simples? Tipo o Silvio Santos, que era camelô e virou não sei o quê. Alguém consegue me arriscar e me dizer? Sim, porque não tem medo de perder nada. Posto seja quantas vezes for. Então, assim, não tem medo de perder a casa, o carro, o emprego. Exato, já não tem, né? Ele tem medo de não arriscar. Esse é o maior medo, de não tentar. Exatamente, mas às vezes você mesmo não tendo dinheiro e você não tendo tanto a perder, aquilo que você tem a perder, aí geralmente são os outros dois que estão te paralisando. Ou são as pessoas que estão te paralisando, ou é aquilo que você identificou como a sua vaquinha, que aí cada um tem um. Quando você não tem muito a perder, você se joga. Então, a falta de dinheiro, ela não é desculpa para você não começar um negócio, até porque um negócio ele não precisa começar grande. Aliás, é melhor que você comece ele pequeno. E eu tive essa lição novamente na minha vida agora há pouco tempo, com um método, com um curso aqui. Eu me dei ao luxo de gravar em estúdio, não sei o quê, antes de testar isso, porque era algo que eu queria fazer. Eu tinha no meu coração que eu precisava fazer isso, eu estava disposta a arriscar, tinha condição. Eu poderia ter gravado aqui na câmera do computador e feito e parará, e testado do mesmo jeito. A internet está aí para todo mundo. Então, Paulo, às vezes eu me deparei com isso, de não ter dinheiro para comprar mercadoria, tipo um caminhão de cobre ou de alumínio era muito alto, tipo o valor da carga era 100, 200 mil reais. Eu não tinha esse fluxo de caixa, então resolvi fazer parcerias. Eu fui no meu cliente de confiança, falei: olha, eu preciso de um caminhão de nota fiscal, de um CNPJ e preciso de 150 mil emprestado para comprar mercadoria. Você paga minha comissão? Sim, fui lá, comprei a mercadoria, ele fez a TED para a empresa, e aí eu não tinha dinheiro, e ganhei minha comissão ali, ganhei um mês em um dia ou 2 dias. Então, você tem um problema, você tem que procurar a solução. Mas é isso aí, quando a gente não tem muita escolha ou o que fazer, a gente se
vira. E é nessa se vira que você consegue encontrar as soluções mais inteligentes para o seu negócio. A Thalita mesmo viveu comigo lá na Geolaser, na época que a gente teve aquele monte de manifestação da Paulista e não sei o quê. E aí as meninas ficavam assim, ai, mas não vai vir cliente e não sei o quê, tá tudo parado. Eu falava o quê? Gente, 100 mil aqui tem um monte de clínica, 100 mil tem, a gente vai dar um jeito de achar. E a gente sempre bateu meta, né? E sempre foi a unidade de referência da Geolaser. Porque o dinheiro, ele circula. Você não pode se acomodar na questão de não ter ali o dinheiro. Mas se não é dinheiro também o seu problema, eu queria, como exercício 3, que você colocasse não 1000 desculpas, mas qual é essa desculpa que quando você fala, vou abrir um negócio, eu vou expandir meu negócio, qual é essa desculpa que te paralisa? E se ainda assim você arrumar uma desculpa para essa desculpa, tipo, eu não tenho, mas a Paula não sabe, é que eu tenho que pagar minha avó no asilo e não sei. Cara, escreve assim, eu sou cagão. Pode escrever, mas eu tenho certeza que vocês vão contornar essa desculpa. Agora, o que a gente fez? A gente começou a desdobrar na cabeça de vocês individualmente os medos de vocês, tudo aquilo que a gente usa como desculpa, como gatilho de paralisação para a gente poder entrar em contato com o nosso propósito. Por que eu faço isso antes? Porque como é que eu vou saber qual é meu sonho se o meu medo me paralisa? Eu não me permito sonhar. Então, primeiro, a gente tem que esvaziar nossa mente. Por isso que eu peço para escrever. Porque quando você escreve, coloca para fora. É diferente de você pensar, de você digitar. Você faz um contrato com você, é como se você estivesse assinando algo com você. Conseguir resolver, ajudar a resolver 50% de vocês, eu já me considero minimamente satisfeita, mas eu realmente gosto do 100%, entendeu? Porque quem me acompanha no Instagram sabe, porque quando a gente alcança a meta, como é que a Dilma fala? A gente dobra a meta. Maravilha.